Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. É comum no começo do ano acontecer algumas vezes esse tipo de situação, muitas dúvidas, muita insegurança. Professor, prova, meu Deus, trabalho. Engraçado, só que me perguntaram de manhã se ia ter prova de matemática na próxima aula. Mas eu fico achando engraçado, mas não teve uma prova esses dias de matemática? Mas agora tu imagina o professor, o nível de loucura, tá certo? Eu não pareço um cara muito centrado. Né? Para quem não me conhece, para quem não conhece minha maneira de pensar, pode parecer que eu sou até meio louco. Mas, tu imagina, o cara fez uma prova num dia, aí na outra aula já faz uma prova. Eu fico assustado, como é que pode na cabeça do aluno surgir esse tipo de ideia, né? Mas assim, eu era um guri quando novinho, mas eu era pato, só faltava fazer cué. Eu era muito pato. Os primos eram uns mais novinhos, então os primos mais velhinhos chegavam pra mim, Otávio, meu pai ganhou na loto. Eu, é? Que legal, cara. Ai, não é mentira. Ele ficava puto. Aí pensava comigo, né? Nunca mais vou cair nessa idiotice. Passava meia hora, Otávio, meu pai achou 1 quilo de ouro no quintal dele. É mesmo, cara? Meu Deus, vocês estão ricos. Idiota. Cara, assim, ó, isso aconteceu comigo durante alguns anos. Alguns anos, as pessoas me pegavam assim numa piada idiota, eu caía ingenuamente, né? A criança tem uma certa idade que ela é ingênua. E eu ficava com ódio mortal de ter sido feito de idiota. E botava na minha cabeça, não vou mais deixar de fazer de idiota. E 30 segundos depois me pegavam de novo. Pra tu ver, né, cara? Eu me curei, de certa forma eu me curei. Né? Hoje eu não acredito mais em coisas que não existem, tipo acupuntura, homeopatia, né? Astrologia, eu já não acredito mais. Né? O ocultismo todo eu abandonei na minha vida e me guio pelo lado da ciência, né? Pelo lado da luz, pelo lado do que é realmente correto. O método científico, aquela coisa que a gente já conversou, né? Certo? Então eu recomendo também que vocês comecem a fazer esse exercício diário na vida de vocês. Sempre questionando as coisas, sempre duvidando. É uma coisa muito absurda. Teve prova num dia, o colega jura que no outro dia, vai ter prova, hein? Vai ter prova. Peraí, não pode, cara. Teve prova na semana passada, como é que vai ter outra prova depois de uma prova? Isso é um absurdo. Então tu começa a ficar menos suscetível a ser enrolado, a ser roubado, a ser enganado. Porque na vida adulta nós somos enganados e roubados quase diariamente, já te expliquei. Desde uma ida no supermercado até o salário, né, baixo em função de pressões outras que não de fato o quanto tu merece ganhar. Então eu recomendo que tu use esse exercício de bom senso diariamente, física, matemática e nas outras disciplinas também. Então é óbvio que não vai ter prova de matemática amanhã. Galerinha, então olha só, mas tu vê, mesmo numa coisa boba como essa, eu poderia, não, gente, não vai ter prova, tudo bem. Mas eu faço questão de te mostrar que tu tem condição de responder sozinho algumas perguntas por serem óbvias, né, por exigirem um mínimo de raciocínio lógico. Muito bem. E aí, claro que a próxima aula de física, sem ser essa, na quarta-feira, já tem prova de física. Tá marcadinho ali, algum aluno sabiamente já registrou ali pra mim. E eu vou te confessar, cara, como eu gravo, se algum dia, por exemplo, vai que o aluno esqueceu de marcar ali, eu esqueci de marcar ali, mas pô, tá aqui acordado entre todos nós que vai ter prova, eu gravei e botei na internet. Me desculpa, cara, pode chiar, pode chamar o teu pai, mas eu vou sentar com ele, vou abraçar ele primeiro, calma, pai, é assim mesmo, tal. Aí depois eu sento com ele, mostro o vídeo e deu. Porra, tava acertado entre todos nós que ia ter prova. Se tu viajou na maionese, o problema é teu, cara. Mas tu não anotou lá. Bicho, aí eu gravei e botei na internet, cara. Aí você querendo me impressionar porque eu não botei no papelzinho escritinho para facilitar a tua vida. Então, ó, menos, tá? Então, quando eu não botar ali, tô nem aí, me perdoa. Tô gravando a aula, cara, e boto na internet. Depois tu vê os últimos minutos da aula na internet e vê se tem prova ou se não tem. Se tu não teve a capacidade de marcar na tua agenda, que é um absurdo. É o cúmulo da vadiagem. Não conseguir pegar a agenda e anotar. Beleza? Agora sim, agora vamos começar a aula. A colega já fez uma pergunta interessante sobre a prova, eu libero uma perguntinha hoje para a prova. Só não vou falar tudo de novo porque fica chato. O aluno ninja ele não vai aguentar a aula. E eu tenho que dar aula para todos, por ninja e por cara que tem dificuldade. Então por ninja não dormir hoje, eu não vou revisar tudo. Eu não vou repetir que vai cair trajetória, ponto material, corpo extenso, movimento, repouso, né, que vai ter probleminha de velocidade, a nave alienígena, tal, bonitinho, final menos inicial, divide distância por tempo. Né? Vai ter o probleminha de vetores, bundinha na cabecinha, e o vetor resultante não é bundinha na cabecinha, e vai ter o método polígono também, bundinha com bundinha, traças paralelas, pontilhadas, né? E desenha o vetor resultante.
talvez a questão mais nova que vai cair, é aquela do deslocamento e distância percorrida, lembra? Distância percorrida é quando o cara andou de verdade. Deslocamento é a distância medida em linha do ponto de partida ao ponto de chegada. Talvez esse seja o mais novo. Mas se tu fizer os exercícios, cara, revisar as aulas, é 9 e 10. É 9 e 10. É um trabalhinho, né? Mais um pouquinho. Então eu estou confiante para a prova. Mas a colega pediu, professor, dá uma revisadinha nos vetores aí. Lógico, vamos lá. Vou criar aqui alguns vetores. O vetor A com 4 quadradinhos para cima. O vetor B na diagonal de 3 por 3 quadradinhos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na diagonal para baixo, esse é o vetor B. E o vetor C, eu vou colocar ele horizontal com 2 quadradinhos. Duas técnicas básicas nós aprendemos, né? Se eu for somar só 2 vetores, A mais B, uma técnica legal é a bundinha com bundinha, a técnica do paralelogramo. Peguei o vetor A com 4 unidades vertical para cima, vou pegar o vetor B, que é a diagonal de um quadradinho de 3 por 3, ali está o vetor B. E na hora de fazer as pontilhadas é que é perigoso. Muita gente se perde na hora de fazer a pontilhada. A pontilhada deve ser paralela. Por isso que o nome da técnica é técnica do paralelogramo. E o maior risco é essa outra pontilhada. Ó. Geralmente a galera faz reta a pontilhada de qualquer jeito. Ó. Ficou paralela? Não. Olha só. Uma é horizontal, a outra está descendo. Então, ó, se esse vetor é oblíquo, ó, a pontilhada também deve ser. E aí, ficou razoavelmente paralela? Agora ficou, né? E olha quem é o vetor resultante. Sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. Essa ali é a resultante, é o vetor A mais B. Regra do polígono. Essa regra do polígono, ela é mais interessante quando tem vários vetores, né? Olha que beleza. A menos B mais 3C. Vou pegar o vetor A e vou copiá-lo. 4 unidades verticais para cima. Vetor A copiado. Vou pegar o vetor menos B. Olha lá quem é o vetor menos B, tá vendo? Ó, o vetor B e o vetor menos B. E vou fazer bundinha na cabecinha. Quer dizer que a bundinha de um dos vetores encosta na cabecinha do que já estava lá. Ó, esse é o vetor menos B. Bundinha na cabecinha. Tu pega a bundinha do vetor e coloca na cabecinha de quem já estava. E tu vê, tu me olhando fazer, eu tenho certeza que tu tem sono. Porque não é possível que o teu cérebro tenha que usar 0,001% para entender isso. É como tu usa o teu cérebro todo dia para fazer um monte de coisa legal e divertida. Quando acontece uma coisa muito fácil, ele entra em stand-by. Economia de energia. E aí tu fica ali meio que quase dormindo, mas é ridículo. É muito fácil. Só que tem outra. Se hoje, tu ainda não sabia, e hoje tu não fizer o exercício, a aula acabou, a revisão, dane-se a revisão, o cérebro apaga tudo e acabou. Tu não lembra o que tu almoçou anteontem, lembra? A gente esquece das coisas da nossa vida. Então, ó, se tu ainda não tinha aprendido, é porque tu faltou exercício. E se tu aprendeu agora e não for treinar hoje, quarta-feira tu já esqueceu de novo e erra. Então a única coisa que tu precisa fazer, e aí não tem professor que resolva, pode ser o melhor professor do mundo, se tu não fizer exercício em casa, acabou, não vai aprender nunca. Pode ter o melhor professor do mundo, que obviamente não sou eu, certo? Mas o melhor professor do mundo, tu não fez exercício, acabou, acabou. A aula vai embora e tu rasga o teu dinheiro. Aí é até bom falar com o pai sobre isso. Pô, pai, não estou aproveitando. O colégio é legal, cara, estrutura é legal. Me bota no colégio público. Pega essa grana que o senhor está investindo em mim, bota numa poupança e me bota para fazer um intercâmbio no final do ano. Aí eu vou aprender inglês, aí eu vou amadurecer, vou estar mais maduro. Aí quando eu voltar do intercâmbio eu vou para um colégio particular. Aí eu vou aproveitar o seu dinheiro. Cara, se tu for falar isso com teu pai, ele vai ficar orgulhoso de ti. De saber, pô, meu filho está maduro, ele sabe que eu estou rasgando meu dinheiro investindo num colégio particular, bom. Né? E aí tu pede para ele pagar um intercâmbio, vai para o colégio público. E aí depois tu pega essa graninha mensal, bota numa poupancinha, no final do ano tu vai para fora do país, cara, aprender inglês, aprender francês, aprender uma outra língua, entendeu? E aí no ano que vem tu vai para um colégio decente e estuda de verdade. Tu vê, imagina que bacana tu poder ter essa honestidade com teu pai, né? Porra, pai, tô rasgando o teu dinheiro, bicho. Não tô maduro, não vou curtir um colégio bom agora, me bota num coleginho qualquer e salva a tua grana. É uma conversa que poucos filhos teriam fibra para falar com o pai sobre isso, né? Mas é uma conversa essencial. Se está rasgando o dinheiro do teu pai, pede uma ajuda para ele, conversem lá, de repente rola um intercâmbio no final do ano e tu faz um coleginho que de repente não vá
né, rasgar tantos recursos aí. Ah, meu Deus! O A eu copiei, o menos B eu copiei, tá faltando quem? 3C. Adivinha o que é o 3C? 3 vezes o C. 1C, 2C, 3C. Pode fazer 3 vetores pequenininhos ou um vetor só que já valha 3C. Beleza? E depois que tu colocou tudo bundinha na cabecinha, tu liga o início com o final. Muito obrigado, garoto. Então, como vocês podem perceber, né, é algo que é a parte mais fácil, eu diria, da prova é essa. Se o cara treinou uma vez só em casa, uma tarde só em casa, ele acerta. O que acontece com a maioria, professor? A maioria acerta na prova, mostrando que alguma coisa fez. E uns 30% erra. Tá? Então, uma turma de 50, que é quase o que nós temos aqui, né? 30%, umas 20 pessoas vão errar. De vocês aí, um pouco menos, umas 15 pessoas de vocês vão errar. E essas pessoas que errarem não é porque não sabem física ou porque é difícil, é só porque ficou na internet curtindo, brincando, paquerando e não fez o exercício de física. É importante que isso fique muito claro. Certo, pai? E aí cabe o pai também controlar a atitude do filho em casa. Eu controlo aqui na sala de aula e o pai controla em casa. Se o pai não controla em casa, eu também não posso fazer nada porque eu não sou mágico. Certo? Muito bem. Mais uma dúvida da prova. Pode perguntar que eu faço. Fala, meu querido. Material. Sem problema. Bacana. Isso é uma coisa bacana de vocês discutirem entre vocês, porque eu já expliquei e é importante que vocês saibam. Esse estilo de aula do professor vir aqui contar o que está acontecendo é a pior aula que existe. É a aula nojenta, é a aula arcaica, é a aula que não funciona. Então eu vou lá e vou ler a apostila para vocês. Eu vou lá e vou explicar agora todo o que é de novo bonitinho. É como se eu estivesse lendo a apostila para vocês. Quando alguém lê uma história para ti, cara, o teu cérebro quase não faz esforço. Entra por aqui, sai por aqui. Quando é tu que está lendo uma história, teu cérebro tem que imaginar a história, sinapse, o cérebro bombando. E aí tu aprende. Então assim, ó, se tu fosse em casa ler o que eu vou te falar agora, tu aprenderia. Como é eu que vou te falar, amanhã tu vai esquecer. Olha que triste isso, Lucas. E eu tô te sendo honesto, tu vê, eu não tô me recusando, eu poderia me recusar, não. Fazer pergunta idiota aqui, né? Vai pra casa ler. Mas não, o amigo fez a pergunta e eu vou responder. Só que eu já estou te alertando que esse tipo de bate-papo entre nós não te faz aprender. A melhor coisa para aprender, bunda na cadeira, livro. Desliga a porcaria do Messenger. Essa é a melhor maneira de aprender qualquer coisa na vida. Bunda, cadeira, livro. Certo? Então, professor, para que serve professor? Para que é professor então, professor? Professor é só para tirar dúvida, dar uma cutucada, não, tá indo pro lado negro da força, vem pro lado da luz, te botar no eixo, só. Professor para ler apostila, 2013, pô, tá me pagando para isso, olha que tristeza, mas eu sei ler, quer ver? Vamos lá. Ponto material, é o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas, desprezíveis para o fenômeno estudado. Mas tu vê eu te falando, cara, amanhã tu esqueceu. Se fosse tu lendo, teria aprendido melhor. Então, ainda tem chance de dar uma lida depois. E outra, não vai ler na terça na quarta-feira fazer a prova. Entra por aqui, sai por aqui. Tens que ter lido já no dia que eu mandei fazer a tarefa. Já tens que ter vindo com a tarefa feita e prestar atenção no dia da correção. Aí tu ia rir nessa prova, porque tu já saberia tudo isso. Tu ia vir pra prova dando risada, certo? Corpo extenso é o corpo cujas dimensões não são desprezíveis. Só isso. Trajetória, todos os pontos por onde o corpo passou ao longo do movimento. As posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Referencial, o local escolhido para medir as posições dos corpos. Posição, a distância de um corpo até o referencial. Movimento é quando o tempo passa e a posição muda. Repouso é quando o tempo passa. Isso, vocês estão em movimento ou em repouso? Depende do referencial, é assim que se responde. Se tu falar sim ou não, está errado. Tens que falar, depende do referencial. Em relação aos colegas da sala de aula, eu posso dizer que estou em repouso nesse momento. Em relação ao Sol, ou em relação à Lua, ou em relação à nave alienígena que está passando, ou em relação ao ônibus que está passando, eu estou em movimento. Cuidado, esse tipo de coisa que é o que eu preciso para ti nos conceitos básicos de cinemática, certo? Chega, né? Chega, que senão vai estar todo mundo dormindo já. Não. Revisão é enjoativo. Vamos ao novo. O novo é sempre mais gostoso.
Cai na prova, professor? Claro que não, né, cara? A prova já está definida e já estamos combinados. Mas vamos ao novo. Nem é tão novo assim. Nem é tão novo. Dá uma olhada aqui. Eu quero ver se tu já tem o que eu preciso para poder te ensinar o que eu vou te mostrar agora. O que é isso? Bonito. Triângulo, retângulo. Quem é esse A aí, ó? E o B e o C? Muito bem. Então a galera já sabe o que é um triângulo retângulo, sabe reconhecer a hipotenusa e sabe reconhecer os catetos. Ótimo. E eu pergunto, para este ângulo alfa, o que é o B? Cateto adjacente. Adjacente significa junto. E o C, portanto? Oposto. Ótimo. Porém, se eu estivesse olhando para o ângulo beta, o B é o oposto, longe, e o C é o adjacente, junto. E a hipotenusa nunca deixa de ser quem é. Tranquilo? Ótimo. Se tu já sabe reconhecer quem é a hipotenusa, quem são os catetos, quem é o oposto, quem é o adjacente, e se tu lembra do Socatoa, essa história de Socatoa só nos lembra que seno é o cateto oposto sobre que o cosseno é o cateto. E finalmente que a tangente é cos. Parabéns. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tranquilo? Então tu vai tirar de letra. Porque pensa comigo. Vocês concordam que algo como isso aqui, ó, eu estou andando com velocidade constante para frente e vou arremessar o giz só para cima. Tudo bem para vocês? Se eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, dá a sensação na hora que o giz sai da minha mão que ele não está indo para cima, que ele está indo para frente, né? Certo? É movimento. Não, eu concordo, Lucas, mas eu quero te dizer o seguinte, se eu faço só isso, ele vai só para cima. Mas se eu estou caminhando quando eu faço isso, ele dá a sensação... Voltou? Achei que fez grudado, ó. Então ela só dá a sensação de que eu fiz um lançamento desse jeito, né? Mas não, palavra de honra, eu fiz um lançamento para cima. Por que deu esse caráter, essa impressão de o vetor estar inclinado? Porque eu estava caminhando para frente, ou seja, a minha velocidade horizontal se somou à velocidade vertical do giz na hora do lançamento. Faz sentido para vocês isso que eu falei? Sim. Não tem nada demais, né? Não tem nada demais. Pois é, então assim, ó, se eu fosse representar o vetor velocidade do giz na hora que ele saiu da minha mão, não seria nem horizontal nem vertical, seria um vetor oblíquo, ó, vetor velocidade. Só que para eu entender este fenômeno, é muito mais fácil pensar nesse lançamento como dois fenômenos separados. Uma velocidade vertical para cima, somada com uma velocidade horizontal para frente. Tudo bem? Então tu vê, para poder estudar esse vetor velocidade é mais prático para mim conhecer, atenção, a velocidade, só um pouquinho, a velocidade Vx e a velocidade Vy. Conhecendo as velocidades x e y, fica mais fácil estudar o fenômeno do que estudar o fenômeno todo torto já com a velocidade oblíqua. Fala, querido. Sim, perfeito. A trajetória do corpo é uma parábola, mas o vetor ele só quer dizer a velocidade do corpo na hora que ele saiu da minha mão. Depois que eu arremessei o corpo com essa velocidade, a continuidade que se deu foi por outros fatores. Porque só tinha força-peso atuando no corpo durante todo o fenômeno. Foi a força-peso, a força de atração gravitacional que fez ele fazer a curva. Certo? Mas o que me importa para entender o que aconteceu é o vetor velocidade na hora do lançamento. Para eu saber aonde a bomba vai cair, basta eu saber o ângulo que eu vou lançar a bomba e com que velocidade eu vou lançar ela. Ela vai cair exatamente onde eu quero. Bum, no inimigo. Certo? Beleza? Foi assim que começou esses estudos de trajetória, tá? Foi com balística, Galileu Galilei. Mais uma vez, o inventor da velocidade queria saber como é que faz para a bomba cair no lugar certo. Certo? Então era estudos... A guerra, tu vê, a guerra desenvolveu a ciência enormemente. Não só a Segunda Guerra Mundial, como nós já falamos, né? O Fusca, a Volkswagen, que é fruto da Segunda Guerra Mundial. Né? Então tu vê, os nossos pais usam carros que foram criados, que hoje existem em função da Segunda Guerra Mundial. A Volkswagen só existe porque Hitler fez a loucura que fez. Loucura. Eu sempre fico encasquetado quando eu lembro disso, né, cara? Que hoje, se hoje milhões e milhões de pessoas trabalham na Volkswagen, se hoje recursos são gerados e um bem danado é feito em função dessa empresa multinacional, é porque em algum momento um maluco quis dominar o mundo e fazer um país dominar todo o resto do mundo e criou a ideia por trás da Volkswagen, né? Claro que hoje, né,
os alemães têm arrepio ao falar em Hitler, né? Mas é o pai, digamos, da Volkswagen. Né? Aí eles ficam chateados, né? Sabendo, né? Toda a história lá, imagina, né? A sensação que dá meu filho, eu fico conversando com meu filho de 9 anos, ele falando pra mim, ah papai, o senhor estava contando lá que na Segunda Guerra Mundial os alemães queriam dominar o mundo, não sei o que, não sei o que. E aí eu, não, calma, vamos com calma, filho. Né? Falando desse jeito dá a impressão de que alemão é um bicho mau e quer dominar o mundo. Não, vamos com calma. Um doente chamado Hitler, o pai da dialética, um cara que tu conversa com um cara que te apaixona, certo? O Hitler é um cara assim, tu conversa com ele meia hora, porra, o Hitler é foda, ô Hitler, vem cá. É tipo Paulo Maluf, entendeu? Tu fala com o Paulo Maluf meia hora, tu vai amar o cara. O cara é o rei da lábia, ele é um assassino, ele é um serial killer, é uma pessoa perigosa, certo? Perigosa, assassino em massa. Né? O senhor Paulo Maluf é um assassino em massa, todos sabem disso. Só que quando tu vai conversar com ele, ele é gentil, ele é querido, ele é demais. Só para ter uma noção de quem é o Paulo Maluf. Tá chegando de aviãozinho, né? Só de avião, óbvio. Tá chegando com um aviãozinho aqui em Florianópolis. Ele vai encontrar um prefeito de uma cidade que ele vai fazer alguma falcatrua. Quando ele vai chegar para falar com aquele cara, ele nunca falou com aquele cara na vida. Mas o assessor dele já investigou quem é a filha, quem é o filho, onde o filho estuda, onde a filha estuda, que a mulher dele está com um problema de saúde. E ele já chega dizendo, sim, como é que está a sua esposa, dona Matilde? Melhorou da prisão de ventres? E o teu filho, que está se formando em medicina no mês que vem, hein? Parabéns, está orgulhoso. A sua filha, aquela garota é muito estudiosa, está indo muito bem na escola. Ou seja, ele já chega falando com o cara da família, cara. Chega falando do nome do filho, chega pelo nome, teu filho fulano de tal, está fazendo medicina. Entendeu? Pô, tu imagina, Paulo Maluf vem falar comigo. Eu sou um prefeitinho de uma cidade de cocôzinho. Eu chego lá, o cara já chega falando o nome dos meus filhos, preocupado com a saúde da minha esposa. Porra, tu nunca mais vai esquecer na vida aquele encontro com o Paulo Maluf. E vai ficar ainda o senhor Paulo Maluf para todo sempre, mesmo que ele seja um serial killer. Tu tá entendendo como é que é o político? O político é assim, cara, é um cara que por trás faz uma falcatrua, tira milhões do povo brasileiro, deixa as pessoas morrendo na fila do hospital. Mas na hora de te cumprimentar, como é que vai seu filho? Tudo bem, eleitor, cara, eleitor, engravatadinho. Porque tu vê um cara engravatadinho, né? Pô, o cara tá engravatado, não é bandido. Mas não, no Brasil os bandidos usam gravatas, são cheirosos, falam bonitinho, são educados. Tu tá vendo a delicadeza que tu tem que enfrentar no futuro? Tu não vai poder ser que nem teu pai. Tu não vai poder cair na lábia do Maluf que nem nossos pais caíram. Tu vai ter que ser mais que nossos pais. Tu vai ter que falar, não, bandido engravatado. Outro bandido engravatado. Quem é aí que não é bandido? Vamos ver. Estudar o passado do cara para ver se dá para votar. Certo? É assim que nós estamos vivendo hoje. Olha que delicado, né? Bom, voltando à Terra. Tudo bem para vocês a analogia que eu fiz? Movimento horizontal misto com movimento vertical gera um lançamento oblíquo. Tudo bem para vocês? Ótimo. E claro que dependendo da velocidade que eu colocar no meu corpo e do arremesso que eu fizer, esse vetor oblíquo vai ter um ângulo maior ou menor. Concorda comigo? Por exemplo, se eu estou parado, é totalmente vertical. O ângulo é enorme, 90 graus. Se eu me movo bem devagarzinho, vai ter um ângulo quase imperceptível. E se eu estou me movimentando mais rápido, na hora que eu for arremessar, certamente esse ângulo na hora do lançamento vai ficar cada vez mais inclinado. Sem problema. Bom, como eu disse a vocês, o meu objetivo é partir de um vetor oblíquo. Vamos supor que eu conheço a velocidade. Filmei o lançamento e depois com o software eu detectei qual é a velocidade que o vetor o giz é arremessado. Vamos botar aqui 10 metros por segundo. Não é muito, professor? Não, 36 km por hora. Pelo amor de Deus. Uma corridinha aqui, uma corridinha nessa velocidade, ó. É metade disso já. Certo? Então se eu faço isso, sem problema nenhum. 10 metros por segundo. Tá tranquilo? Bom, vamos supor que este ângulo seja um ângulo de 30 graus. A pergunta é, professor, não parece 30 graus? Realmente, né? Está mais para 45, concorda comigo? Mas eu quero que seja 30. Então vamos deixar assim o vetor, e a pergunta é, quanto vale a velocidade horizontal e quanto vale a velocidade vertical na hora do lançamento? Tem que fazer o seno, cosseno de 30 graus. Legal! Pô, galera, vocês conseguem perceber que o vetor V, o vetor Vx e o vetor Vy formam um triângulo retângulo. E o ângulo é ali, né? Então vai, pode falar que eu faço. Vx é 10. Isso é hipotenusa média de 10. Posso botar aqui já também, não tem problema.
10 ao quadrado. Vou só fazer o seguinte, eu vou deixar V, depois a gente bota o V igual a 10, não tem problema. Os dois catetos ao quadrado. Igual a V ao quadrado, ótimo, parabéns. Mas realmente não adiantou nada, né? Porque a gente não sabe, a gente só sabe esse. Com duas incógnitas de uma equação não dá pra fazer nada. Acho que é melhor voltar para outra técnica. Seno de 30, fazer o seno. Seno de 30, gostei garoto. Seno de 30 É igual a 10. Não, Igual a x. é x sobre 10. Sei lá, V1 sobre 10, x2. VY, cateto oposto, ó, tu vê. Sobre Tu vê que tinha uma certa farsa na nossa revisão. Né? Do jeito que eu revisei aqui, eu acreditei que todo mundo sabia o que era cateto oposto, cateto adjacente, e na hora que eu fui aplicar, um ficou confuso e o resto mudo. Então vai. sobre VY sobre Cateto oposto, VY sobre hipotenusa. Tem que ser instantâneo para ti isso aqui. Isso, está dividindo, passa. Quer dizer que o vetor VY é o vetor original V vezes seno de 30. O vetor VY é vetor original 10, seno de 30. 1 sobre 2, que é o mesmo que 0,5, 5 metros por segundo. E se eu quiser achar o vetor Vx, me ajudem, por favor. Agora subiu o cosseno de 30. Cosseno de 30, o garoto está É falando. igual a Vai. Vx. Vx, que é o cateto adjacente, sobre V, que é a hipotenusa. Para quem é íntimo, chama de hipotenusa. Vx igual a... Raiz de 3 sobre 2 é igual a V. Aliás, vamos fazer primeiro o que o amigo pediu para ficar elegante, concordo? Então assim, V é igual a Vx, V sobre V. Vx, perdão, né? É igual a V, tá dividindo, passa. Vezes cosseno de 30. Vezes o cosseno de 30. Que é raiz de 3. E aí, exatamente, o V é 10 e o raiz de 3 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 raiz de 3. Quanto é que é a raiz de 3 aproximadamente? Sei lá. Eu sei. É, 1,1. Isso, parabéns. É que assim, ó, lá no ensino fundamental, a gente passou alguns anos querendo que vocês lembrassem aproximadamente quanto é que é a raiz de 2 e a raiz de 3. Isso apareceu no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano. 3 anos vendo isso, tu ainda não decorou. E uma hora tu vai precisar lembrar disso, cara. O mínimo que tu tinha que saber é que a raiz de 2 é aproximadamente 1.4 e que a raiz de 3 é 1.7. Se tu quiser fazer o ITA, é 1.41 e 1.73, certo? Ah, eu não vou ter que decorar isso, vai. Se tu quiser fazer o ITA, se tu quiser fazer medicina na UFSC, tem que saber de cabeça que a raiz de 2 é 1.41. E teoricamente era para estar sabendo isso há um ano, pelo menos, certo? Mas não tem problema, vamos recuperar o atraso. Então, se eu quiser achar quanto isso mede, basta colocar ali 1,73, multiplica por 5, acabou. Tudo bem? Tranquilo? Pois é. Eu vou te confessar, pode falar, Samuel. Eu acho que não, cara, mas é pessoal, né? Tu diz por ali? É, porque a gente não sabe o... Não, tudo bem, eu acho que não. Mas, né, daria para fazer sem problema nenhum. O negócio é o seguinte. Quando eu aprendi a decompor vetores, isso que a gente acabou de fazer, ó, calcular o Vx e o Vy, chama-se decomposição de vetores. Tu pega um vetor que era oblíquo e calcula dois vetores mais fáceis de trabalhar, que é o Vx e o Vy. Se fosse F, né, poderia ser Fx e Fy, o nome ali não tem problema. Poxa, cara, eu aprendi decomposição de vetores no primeiro ano, que nem tu. Aprendi e tal, entendi, fui na prova, fui bem, tudo bem, tranquilão. Segundo ano já sabia vetores, então quando precisava decompunha, tudo bonitinho, sem problema. Terceirão, revisei muito mais, fiz muito mais exercício, show de bola, tanto que fui bem no vestibular, fui super bem, tranquilo, fiz as questões de vetores e fui na faculdade. Estou eu, feliz da vida na faculdade. Decomposição de vetores, óbvio, engenharia mecânica, né? Primeira aula de física da vida do cara, já tem vetores na cabeça do cara. E aí a professora supõe que todos sabem vetores e todos sabem decompor e é todo mundo muito rápido, né? Estou eu lá quietinho na minha carteira fazendo um exercício de decomposição, passa a professora, uma das poucas professoras de verdade da Federal, na parte de física, Sônia Peducci, chega e passa do meu lado. E olha eu fazendo. Fazendo assim ainda? Não, aí não dá, não, é muito pouco prático. E aí ela falou, deu um esporro assim rapidinho e tal, me explicou e eu, tá bom, valeu professor, tal. E eu fiquei encantado com a maneira como ela me explicou. Muito mais rápido. Toda a vida que eu ia fazer uma decomposição de vetores, eu desenhava
O triângulo retângulo via quem era hipotenusa, via quem era cateto oposto e aplicava seno e cosseno, como se fosse um problema de matemática. Eu fazia tudo completinho. 3 anos da minha vida, bicho. Primeiro, segundo, terceiro e início da faculdade. Se bobear mais. Quase 4 anos da minha vida, quando eu ia decompor o vetor. Coitado, pato que eu era. Eu fazia o triângulo retângulo e aplicava seno e cosseno ali dentro. Loucura. Aí a Sônia me falou que não, tem um jeito muito mais gostoso. Tem um jeito muito melhor. Pra tu não precisar ficar revisando toda hora isso, até porque, né, cara? Isso aqui é o beabá do beabá do beabá da trigonometria. Se tu não sabe isso aqui, não tá nem no lugar certo. Não era para ter passado o primeiro ano. Né? Então eu acreditando que vocês sabem disso bem, e o professor de matemática vai fazer um trabalho bonito nessa área, vai cobrar de vocês do jeito que a matemática pede, então o professor de física vai explicar um jeito muito mais gostoso. Olha como é que é a técnica para decompor vetor, a técnica gostosinha para decompor vetor. Tu viu que o desenho é importante também. E o desenho não tem perigo porque é que nem a técnica do paralelogramo, lembra? Pontilhada paralela, pontilhada paralela. E desenha os vetores. Mas olha como é que calcula. O que eu quero calcular mesmo? Não, não. VX e VY. Muito obrigado, garoto. Ó, às vezes o cara faz uma pergunta, parece que é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta óbvia que eu fiz. Quem que eu quero calcular? Porra, é o VX e o VY, o V eu já sei. Não é isso? O VX e o VY nascem de quem? De onde é que ele nasceu, o VX? Nasceu do V, né? Sem o vetor V não ia ter o filhotinho VX e VY. Estou falando algum absurdo? Não, né? Foi esta velocidade que deu origem a VX. Essa aqui é um filhotinho que nasceu da mamãe V. Filhotinho que nasceu da mamãe V. Concordas comigo? Eu quero calcular Vx, que é uma componente, eu quero calcular Vy, que é uma componente, então eu escrevo Vx igual, Vy igual. Já que nasceu do vetor original V, é claro que o vetor original V faz parte da conta, né? Agora basta usar ou seno. A decisão que tu toma na hora de fazer uma decomposição de vetores é escolher ou seno. Se o cara é ruim, ele chuta e tem 50% de chance. Se tu chutar, eu vou ficar puto, já aviso. Então, ó, tu não vai chutar. Tu vai olhar pro filhotinho, olha que bonitinho, e vai olhar pra mamãe, tá vendo a mamãe? Olha ali. Se entre eles está com ângulo, cosseno. Se entre o filhotinho e a mamãe está sem ângulo, acabou. É instantâneo. Decompor vetor é uma coisa muito idiota. Tu pega o vetor original, a mamãe, que eu chamo de mamãe, o vetor mamãe original, e multiplica ou por seno ou por cosseno. Quem é muito ruim tem 50% de chance de acertar. Inacreditável. O cara que é ruim, que é nó cego, ele tem 50% de chance de acertar. O cara que é acordado, ele simplesmente vai lá e vê se está com ângulo, está sem ângulo, é ridículo. Acabou. Então tu não vai nem precisar lembrar quem é hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, o professor de matemática vai cobrar isso de ti. Vai cobrar isso de ti com muito rigor, como tem que ser na matemática. Mas aqui, embora tu saiba que a origem é do triângulo retângulo, aqui na física vai ser rapidinho. Pega a mamãe e multiplica ou cosseno, cara. Aí tu olha pra mamãe e olha pro filhotinho. Se tiver com ângulo marcadinho ali, cosseno. Se tiver sem ângulo, seno. Com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Acabou. Aí fica bem rápido. Vamos ver. Vx é igual. Quanto é que é o V? Raiz de 3 sobre 2. Vx igual a 5 raiz de 3. Como era metros por segundo, vou colocar ali. Vy é igual 10 vezes 0,5 ou 1 sobre 2, que dá no mesmo, 5 metros. Aí não precisa desenhar triângulo retângulo, não precisa ficar pensando no só 14 que ainda não decorou. Até porque na matemática tu vai ter que decorar. Fiz um exemplo, agora é contigo. Não tem jeito, chegou o grande momento, o momento mágico, o momento em que tu faz. Professor, Fala, meu querido. mas se eu souber o Vx e o Vy, como é que eu vou saber o V? Ah, ótimo, essa aí já caiu nas aulas anteriores. Essa aí vai cair até na prova. Não vai? Não estava combinado de cair na prova essa de te dar o Vx, o Y e pedir o V? Não. Porra! Como não? Caiu, né, Marinho? Olha lá. Marinho lembrou. 6 metros e 8 metros.
Só que não era bundinha com bundinha, né? Mas pode ser também pontilhada paralela, como é que calcula a resultante? R ao quadrado igual a V ao quadrado mais V ao Isso, quadrado. tio Pitch, parabéns garoto. Tio Pitch, ó. Não, mas É? é Beleza? Como? a Ele não aplicação falou. dos vetores, eu não sei. Ah, poderia usar a lei dos cossenos. Também funciona, parabéns garoto, também funciona. É porque nesse caso, como é 90 graus, o cosseno de 90 vai dar zero e some aquela parte de trás da fórmula. Quer ver, ó? V ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo, certo? Esse ângulo aqui é quanto mesmo? E o cosseno de 90 dá zero, aí some toda aquela parte, fica só Pitágoras. Por isso, quando é 90 graus, não vale a pena usar a fórmula toda, vale usar só a parte curta, só Pitágoras. Parabéns pela tua colocação. Se tiver outro ângulo, mesmo assim deve usar Pitágoras, né? Sim, só que aí eu teria que usar seno e cosseno e Pitágoras. Na verdade, essa fórmula, ela vem de Pitágoras com seno e cosseno misturado. Um dia à tarde, de repente, eu posso fazer a dedução dessa fórmula para vocês. Bem bonitinha a dedução, a origem da fórmula. Certo? Bacana a tua pergunta. Galerinha, só para tu conectar com a prova, com a questão que eu falei que vai cair na prova. A questão da prova é assim, ó. O cara vai lá e anda 6 metros e depois 8 metros. Eu te pergunto qual é o deslocamento e qual é a distância percorrida. Distância percorrida é 14 e deslocamento daí tem que fazer inicial com final. Gostei da tua ideia, Lucas. Ó, 3, 4 dá 5. Então se é 6 e é 8 vai dar? Mesmo sem fazer o Pitágoras, de acordo com o que nós já tínhamos discutido em sala de aula, dá pra falar de cabeça matar que é 10. Cuidado, hein, galera. Ou na prova tu escreve assim, ó. Essa qual é? Distância percorrida. Como é que vocês sabem que essa é a distância percorrida e esse é o deslocamento? Por causa da setinha, deslocamento é uma distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada, por isso o vetor. Se tu não lembrar que o com setinha é o deslocamento e o sem setinha é a distância percorrida, escreva por extenso. Muita gente perde essa questão na prova porque não sabe identificar o que é um e o que é o outro. Então escreva por extenso que eu aceito, beleza? Então essa questão de ter o Vx e o Vy e calcular o V nós já sabemos. Se for 90 graus é só fazer Pitágoras, e se não for 90 graus a gente usa a lei dos cossenos. Show de bola. Mas o que eu quero para vocês, ó, é o seguinte, ó. Decomponha gráfica e algebricamente. Gráfica é fazer as pontilhadas e desenhar os filhotinhos. Decomponha gráfica e algebricamente. Fazer cálculo também. Isso. Os seguintes vetores. Então, ó, letra A e letra B tem que ser bem ágil, hein? Vou dar 3 minutos para cada letra. 6 minutos ao todo tu vai ter. Vetor F de 20 newtons, aqui é 60 graus. Eixo X, eixo Y. E vetor G, não podia faltar 666 metros, 45 graus, eixo X. Tá valendo, vou passar seno e cosseno para vocês aqui. 160 igual a raiz de 3 sobre 2, seno de 30, seno de 45, cosseno de 45. Pode ir, rapidinho, hein? Tem cola no quadro. Faz a pontilhada paralela para desenhar os filhotinhos e depois é só fazer. Filhotinho é igual a mamãe vezes seno cosseno. É só olhar entre o filhote e a mamãe. Sem ângulo multiplica por seno, com ângulo multiplica por cosseno. Vamos que vamos. Uma bela manhã para aprender decomposição de vetores.